Fala irmãos e irmãs em Cristo do canal Ágape nas Ruas, tudo bom? Que é o Lucas aqui com mais um vídeo e desta vez eu gostaria de falar sobre o que fazer até o segundo turno das eleições. Então, independentemente de quem você vota, se você votou ou não, foi em branco, foi em nulo, nas outras eleições, se foi Bolsonaro, se foi Lula, termine de assistir esse vídeo. Algo bem bacana, preparado, que está dividido em 3 tópicos, né? Eu falo, igual no outro vídeo, se você não viu o outro vídeo, assiste porque é muito válido ainda. Eu votei em Bolsonaro 22, mas dessa vez eu ainda vou votar em Bolsonaro 22. Mas entendo por quê. Mas os 3 tópicos hoje vão abranger algumas coisas. Nós vamos falar sobre algumas coisas, como, por exemplo, o primeiro tópico é o clamor pela nossa nação. O segundo é sabendo quando falar, os momentos certos, quando falar e quando ficar calados. E o terceiro é Bolsonaro não é o Messias. Não é porque nós votamos nele que devemos idolatrá-lo. Tem muitas pessoas criando uma dependência de políticos. A vida política de alguém, uma pessoa em específica, ela rege, ou seja, ela norteia a vida espiritual, ela norteia a vida emocional de alguém. Nós sabemos que isso é errado, queridos. Então, o primeiro tópico é clamando pela nossa nação. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra." Queridos, veja que não é uma questão somente de clamor, mas de arrependimento dos nossos pecados. Deus prefere muito mais aquela pessoa que está ali, obediente a Ele, porque a Bíblia fala que Deus prefere a obediência ao sacrifício. Então Ele prefere alguém que está obediente do que alguém que está sacrificando. Por exemplo, tem muitas pessoas fazendo jejuns, mas será que a pessoa está fazendo jejuns e o resto da vida dela? Será que ela não tem algum pecado de estimação? Será que ela não está cometendo pecados? Claro, examine o homem, pois assim mesmo. É isso que eu quero passar, uma reflexão. Como é que você está agora? Você está em pecado? Você não está? Você tem deixado a idolatria chegar no seu coração, um exemplo? Então, nós devemos clamar, jejuar pela nossa nação, mas para que Deus de fato escute as nossas súplicas e para que agrademos de fato o Todo-Poderoso, porque tudo que nós fazemos, quer comamos, quer bebemos, qualquer coisa, até mesmo viver é Cristo, morrer é lucro, é por Ele e para Ele, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Então nós devemos buscar o direcionamento de Deus e orar bastante, né? E ver essa questão, e nos arrependemos dos nossos pecados. Não basta só ficarmos clamando Deus, Deus nos ajuda, por favor, se as outras áreas da nossa vida estão todas defasadas, né? Deus não é um Deus injusto. Deus olha para você, Ele olha o seu coração e Ele vê, essa pessoa está me buscando porque é favorável a ela ou porque ela me ama? Essa pessoa me busca pelo que eu sou ou pelo que eu posso dar a ela? Então eu não vou falar todos os motivos, mas eu vou dar alguns motivos para orar. Esse aqui é o primeiro, para não haver fraudes nas urnas, para que seja de fato uma eleição limpa. Ah, Caio, mas é impossível haver fraudes. Como é que você sabe? Você fez as urnas? É o meio eletrônico, querido. Pode sim ser fraudado. Ah, pode ser difícil, pode ser o que for, mas tem tanta gente esperta aí. Quando me falaram isso, mas as urnas não se, é impossível fraudar. Disseram isso pra mim recentemente. Eu disse, querido, hackearam até a NASA. Imagina as urnas do Brasil. Nós devemos orar também para que a vontade de Deus se concretize. Deus tem coisas específicas para você, para mim e até mesmo para a nossa nação. Mas se não dermos ouvido ao Senhor, e se não buscarmos a face do Senhor e não orarmos para que a vontade dele se concretize, o que esperamos acontecer? Porque as bênçãos de Deus já estão aí. Aí será que nós somos tão preguiçosos de nem mesmo orar para que aconteça? Né? Às vezes Deus tem coisas preparadas para a sua vida, Ele só está esperando que você se posicione, que você ore, que você clame. A bênção já está aqui. Aí você vai buscando, você vai orando, já vai agradecendo, não vai murmurando e Deus vai liberando. Porque quando nós nos calamos, Deus muitas vezes ele tem as bênçãos, retém livramentos, dentre muitas outras coisas. Nós temos que orar também pedindo sabedoria ao Senhor para lidar nesses tempos difíceis que ainda estão fáceis. Poxa, tempo difícil é fácil? Porque, queridos, as coisas ainda vão realmente ficar muito mais difíceis. Ainda vão ter muito mais perseguições, como está acontecendo agora na Nicarágua. E vai piorar. Então nós temos de orar por sabedoria para saber o que vamos fazer agora e nos firmarmos no Senhor, com toda certeza, para permanecermos firmes. E isso é uma preparação para as coisas que hão de vir. Sabedoria para as coisas de agora, para ir aumentando gradativamente, para termos sabedoria para as coisas que hão de acontecer. Nós temos que orar também, repreendendo toda qualquer ação do inimigo, por mais que às vezes não vejamos, não entendamos, mas existem sim as ações do inimigo.
E como eu disse, por mais que às vezes a gente não saiba qual é, cara, mas repreende, você não precisa saber especificamente qual é. Mas diz, Senhor Jesus, eu repreendo agora toda qualquer ação do inimigo no nosso Brasil, que cai por até agora, em nome de Jesus, amém. E coisas, pautas que você sabe que são do inimigo, repreende também. Toda qualquer ideologia de gênero no Brasil já está repreendido em nome de Jesus. Toda qualquer legalização das drogas, do aborto no Brasil, todo qualquer crime, homicídio, dentre outras coisas, repreende no nome do Senhor Jesus e ora para que as escamas dos olhos do povo caiam também. Né? Existe uma cegueira espiritual afligindo muitas pessoas, cristãs e não cristãs. E essa cegueira espiritual não vai ser vencida pelo debate, né? Mas nós vamos chegar lá. Mas é pela oração, pelo jejum, pelo clamor e intercessão. Então, pessoal, vamos falar agora sobre sabendo quando falar. Então, a Bíblia diz em Eclesiastes 3, versículo 1, o famoso, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Em Eclesiastes 3, versículo 7, parte B, ou seja, a segunda parte, diz tempo de estar calado e tempo de falar. Ou seja, existe um tempo de estar calado e existe o tempo de falar. O tempo de estar calado é demonstrado primeiro neste versículo. Então nós devemos saber onde nós vamos colocar os nossos esforços e onde não. Porque muitas vezes há um desgaste, seja físico, seja mental, seja espiritual, em nós por ficarmos discutindo coisas vãs. Se liga nessa palavra. Ele fala em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23, diz: e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não vem contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Pessoal, nós não vamos nos calar perante o inimigo. Não é isso que eu estou falando. Nós não vamos dar legalidade às obras do diabo e de seus filhos. Em momento algum estou dizendo isso. Mas nós temos que analisar quando nós devemos falar e quando nós devemos deixar de lado. Às vezes, por exemplo, nós vemos a necessidade de falar, nós falamos, exprimimos a nossa opinião para aquela pessoa e aquela pessoa não escuta nada do que a gente fala. E muitas vezes o melhor que temos que fazer é dizer: tá bom, meu querido, Deus te abençoe e fica na paz. Isso aí deixa aquela pessoa. Muitas vezes é muito mais frutífero você pegar e no lugar de discutir meia hora com aquela pessoa, porque se você for discutir política, por exemplo, que é o principal sobre o que estamos falando aqui, e meia hora é pouco para discutir sobre política, né? Então, no lugar de discutir meia hora de política, ora meia hora por aquela pessoa, meu irmão. Se aquela pessoa está cega espiritualmente, oxi, meu amigo, pode ter certeza que é a oração que vai resolver isso. Na tua fala, não. Claro que muitas vezes o Espírito Santo nos direciona a falar, porque existe o tempo de falar. Mas nós temos de ver, quando nós estamos batalhando as batalhas do Espírito Santo, quando é dele e quando é nosso. Quando nós queremos ir lá e dizer: não, mas você está errado, não, isso, não, aquilo, outro. Nós temos que realmente analisar friamente com base no Espírito Santo para preservarmos a nós mesmos, para nos preservarmos e até mesmo não escandalizarmos o Evangelho. Né? Às vezes a pessoa é cristã e vai conversar com alguém, vai argumentar alguma coisa, acaba ficando com raiva e muitas vezes escandaliza o Evangelho, porque não conteve a própria língua. E que coisa horrível, né? Porque uma vez que você escandaliza o Evangelho, você pede perdão. Tá, Deus perdoa, com certeza perdoa. Se alegre por isso, porque Ele perdoa. Mas muitas vezes o escândalo fica, cara. E para aquela pessoa a qual tem a consciência que pecou, que escandalizou o Evangelho, por mais que ela se arrependa, como é que é a mente dela, né? É uma batalha todo dia, né? Para realmente entender o perdão de Deus, não fazer aquele de novo, muitas vezes é aquele sentimento de culpa e muitas coisas, né? Então devemos ter intimidade com Deus para saber quando vamos falar e o que vamos falar. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito oportuna para falarmos é sobre o Daniel Ortega, que persegue cristãos, ditador da Nicarágua, está apoiando Lula. Recentemente ele apoiou Lula. Então é uma pessoa que está perseguindo os outros, tem feito uma verdadeira ditadura. Nós vemos aí que Lula também era amigo de Fidel Castro. Lula apoia o aborto, ideologia de gênero, comunismo. Pessoal, olha os países ao nosso redor, olha a Venezuela. Às vezes o pessoal pensa que é mentira, cara. Mas é só você olhar os países ao nosso redor, ao redor do Brasil. Veja os países que estão realmente sucumbindo ao comunismo e você pensa que é brincadeira. Ah, porque Lula não trouxe o comunismo antes. Irmão, não é algo gerado do dia para a noite, não. É algo até mesmo indignante, pessoal. E até mesmo por isso que eu falo que é uma cegueira espiritual também, muitas vezes. Porque a pessoa fala, se esforça,
E por mais que vá falando, mas a pessoa diz, não, é porque isso, aquilo, outro, porque Bolsonaro, porque não sei o quê. E claro, queridos, nós podemos estar errados também. Mas com toda certeza, o único soberano é Deus. Nós devemos sempre orar para que a vontade de Deus seja cumprida, não a nossa. Mas existem algumas coisas que são demais, pessoal. E reforçando aquela pergunta, você prefere orar meia hora pela pessoa ou escutar meia hora com ela? Porque a Bíblia diz o seguinte, em 2 Coríntios 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, às vezes você tem um argumento, você acha que o seu argumento é preponderante, você acha que vou falar, isso daqui aquela pessoa vai acreditar e não sei o que, mas não é assim. Espírito Santo que convence o povo do pecado, por exemplo. Quando nós vamos pregar para uma pessoa, é o Espírito Santo que vai estar ali convencendo aquela pessoa de que ela é pecadora. E aí nós vemos as pessoas que, por exemplo, até mesmo os evangélicos que têm votado no Lula, em pautas que são totalmente anticristãs, acredito que é o Espírito Santo de fato que vai convencê-las. Eu acho até mesmo um absurdo o pessoal dizer, ah não, tanto faz votar em Bolsonaro ou em Lula. Um é tão ruim quanto o outro, pessoal. Então analisar, se você quer dizer, ah não, um é menos pior, ou um é melhor, tudo bem, mas tem que votar em alguém, cara. E a escolha de lados aí é óbvia, mas nós vamos falar agora o porquê do Bolsonaro não ser o Messias, por mais que tenha Jair Messias Bolsonaro no nome dele. Pra mim é triste, pessoal, ver os cristãos pegando uma causa justa, ou seja, o nosso voto. Não estou falando sobre Bolsonaro, que ele é ungido do Senhor, não sei o que, não. Estou falando sobre a causa justa, que é votarmos, que é o que devemos fazer, é um direito nosso, é da nossa democracia. Até mesmo o pastor Luciano Subirá, ele postou um vídeo falando sobre o voto dele novamente, e ele falou que nós devemos exercer também os nossos direitos, exercer o nosso direito democrático de votar, o nosso direito à liberdade, dentre muitas coisas. Mas eu acho uma vergonha a pessoa pegar e colocar Bolsonaro como se fosse um deus, idolatrar. Vocês vão entender o que eu estou falando. Lembra do que eu li? 2 Crônicas 7,14? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas do mesmo jeito que eu falei, do que adianta ficarmos clamando se estivermos em pecado? Porque tem muitas pessoas que estão pautando suas vidas, estão norteando suas vidas, direcionando suas vidas sobre um político. Eu falo mais especificamente sobre Bolsonaro, por quê? Porque eu acredito que a maioria dos evangélicos vota em Bolsonaro, e é isso que nós temos visto realmente. Porque nós acreditamos que Lula realmente as pautas dele, as pautas que ele defende são pautas hegemônicas. Ah, Bolsonaro é o melhor? Com certeza não. Com certeza não. Mas é a opção que nós temos para o momento. Então, muitos pegam a causa justa e têm entrado em pecado por causa disso. Tem feito com que Bolsonaro seja o seu próprio Deus. Ah não, cara, mas eu oro, eu acredito em Deus. Mas a partir do momento que você deixa alguém, alguma coisa, direcionar a sua vida, essa coisa não é Deus, isso é idolatria já. Porque estão perseguindo o presidente, por isso eu tô triste. Eita, o presidente aprovou uma obra hoje, tô feliz por causa disso. Eita, o presidente deu um pronunciamento, tô feliz. Eita, hoje não teve uma live do presidente, eu tô triste. Pessoal, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a alegria de Bolsonaro, Lula, não é, por exemplo, o Estado do Brasil. O Estado do Brasil, o Estado que eu falo, é como ele está no momento. O Estado do Brasil é a nossa força. Não é, mas é a alegria do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria não vem quando um ou outro estão no poder. Nem mesmo sobre essas outras coisas. Mas vem quando nós clamamos a Deus e acreditamos que a nossa salvação vem de fato dele. Então nós não podemos substituir um problema com o outro, queridos. A Bíblia fala em 1 Coríntios 10,14, portanto, meus amados, fugir da idolatria. E eu peço a vocês, eu exorto a vocês como irmão em Cristo, que estou preocupado com o atual cenário político, dizendo, fujam da idolatria, fujamos da idolatria. Eu me incluo também. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia, é o que a Bíblia diz. A época dos ungidos, os reis ungidos do Senhor, já se passou, o Antigo Testamento. E ainda assim, preste atenção, nós não vemos, por exemplo, a Bíblia falando para idolatrar Davi, por exemplo.
Não, a Bíblia fala sobre um respeito, sobre um carinho que o povo deveria ter com o ungido do Senhor, sobre também que ele é uma autoridade, e as autoridades devem ser respeitadas. Isso daí é falado no Novo Testamento, não sobre Davi específico, mas que as autoridades devem ser respeitadas porque elas são instituídas por Deus. Nossa, senão eu até confundi. Vocês não viram não porque eu cortei, mas eu confundi. Então, Bolsonaro não vai nos livrar não, mas a potente mão de Deus vai. Antes que Bolsonaro existisse, eu sou, a Bíblia diz. Antes que toda e qualquer coisa dessa aqui que estamos vendo existisse, Deus já era. Eu sou o que sou. Queridos, não apoia as tuas forças, a tua felicidade em Bolsonaro. Dias muito piores estão por vir. Sabe que é piores, muito piores mesmo. E se você não tiver um líder que seja da forma que você deseja, lá na presidência, por exemplo, aí você vai deixar sua fé esfriar, você vai abdicar da sua fé, por exemplo, ou você vai permanecer, não é verdade? Nós temos que mostrar a nossa fé em Cristo nos pequenos atos. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, se em pequenas coisas não estamos sendo fiéis, queridos, nas maiores não vamos ser fiéis também não. É o que a Bíblia nos mostra. Então, por favor, fujamos da idolatria, né? E não vamos substituir um problema pelo outro. Não vamos substituir o problema do Lula, por exemplo. Eu acredito que houve sim um livramento da parte de Deus para ele não ganhar no primeiro turno. Mas não vamos substituir esse problema do Lula, do PT, por idolatria, pessoal. Não vamos. Tá? Também não quero dividir o povo dizendo, por isso vocês votem em Lula. Não estou dizendo isso. Eu não estou me contradizendo, porque eu mesmo voto em Bolsonaro. Mas eu não preciso esperar essas eleições acabarem para alertar o povo, porque é o que está acontecendo agora. E quem ficar calado perante o pecado, perante coisas que não agradam a Deus, vai ser cobrado. Se Deus tem cobrado a você para falar sobre algo, para se posicionar sobre algo, até mesmo para votar e você não ter feito, querido, Deus vai cobrar. Caio, mas eu não sinto a cobrança de Deus. Então você faz o seguinte. Se você acha que Deus não te cobra nada, você abre na palavra maravilhosa do Senhor e vê o que Ele tem para a sua vida. Veja os desígnios dele e você vê que por mais que às vezes você não sinta uma cobrança, muitas vezes eu sinto, muitas vezes não, mas às vezes tem na palavra dele falando, vota, seja diretamente ou indiretamente, vota, se posiciona, luta contra o pecado. Então é você se agarrar com a palavra dele e se firmar nela, clamar, jejuar e orar, porque assim mudaremos a nação, com base na palavra de Deus, com base no amor dele, com base no evangelho que Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus e aleluia. Senhor, obrigado por mais um dia. Peço que todo e qualquer segredo espiritual que esteja no povo brasileiro caia por terra agora, no nome do Senhor Jesus. Abençoa para que não tenhamos fraude nas urnas, Senhor. E muito obrigado pelo teu direcionamento, Senhor. E que tua vontade seja cumprida em relação a quem vai estar no poder de fato, Senhor. Quebra toda e qualquer atividade do inimigo no Brasil, no nome de Jesus. Amém. Pessoal, Jesus nos ama, tanto que morreu na cruz em nosso lugar. Preste atenção. Ele tem um propósito em nossas vidas. É tempo de nos arrepender do nosso pecado. Jesus Cristo está voltando. E eu te pergunto uma coisa. No fim dos tempos, né, que estão bem pertinho, você vai ser aquela pessoa que vai sair da tua casa para receber uma palavra de algum profeta, de algum homem ou mulher de Deus, ou até mesmo para se arrepender dos seus pecados, né, para ouvir um sermão e se arrepender dos seus pecados, ou você vai ser aquela pessoa que vai estar ministrando e pessoas vão estar se arrependendo. Pessoas vão estar voltando ao caminho do Senhor por causa da tua pregação, mas claro, a graça de Deus em nossa vida, o poder dele, para a honra e glória do Senhor Jesus, quer ver mais, como falei, tudo seja para a honra e glória do Senhor, graça de Deus. Né? Nós não podemos nos gloriar por coisas que nós recebemos, porque é uma dádiva de Deus, não nossa. Mas quem você vai ser? Você vai ser aquele que se posiciona, que ora, que leva a palavra, você vai ser aquele que vai estar só recebendo. É forte, hein? Nós podemos sair para o céu, de fato. E muitos, infelizmente, por mais que sejam cristãos, nem vão para o céu. Uns dirão naquele dia, mas Senhor, não profetizei em teu nome, expulsei demônios, e são coisas, profetizar, expulsar demônios, curar enfermos. Ele vai dizer,
curei enfermos em teu nome, curei enfermos em teu nome, e Deus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. É forte, pessoal. Então tem pessoas que dizem viver o evangelho, mas não vivem. Vão para o inferno. Não por minha causa, mas porque é o que a palavra diz. Tem pessoas que só vão para o céu. Mas vamos ser daqueles que perseveramos até o fim, que cumprimos a vontade de Deus e que arrastamos uma multidão conosco para o céu. Aleluia. Olha essa citação do ateu. Se o evangelho de Cristo for verdade, eu cruzaria a Europa toda de joelhos, só para salvar uma única alma. Porque é uma questão, queridos, de eternidade. É alma ou eternamente ao lado de Deus ou eternamente no inferno. Né? Então, Deus nos abençoe e comentem aí o que vocês acharam. Vamos nos abençoar, vamos conversar, vamos nos ajudar de fato e reconhecer que a nossa briga não é com o irmão que está ao nosso lado, mas é contra as forças do mal. E lembre-se que a sua luta não é contra o irmão, não é contra aquela pessoa que não encontrou Jesus Cristo ainda. Porque em Efésios 6, versículo 12 fala: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Temos que estar preparados para receber pessoas que vão se converter a Cristo, pessoas que vão deixar de votar errado, dentre muitas outras coisas. Porque nós devemos ajudar as pessoas, devemos amar uns aos outros como Jesus os amou. Amém? Deus abençoe.